Nós vamos falar sobre as novas regras, mudança de governo, mudança de regras para empréstimo consignado do Auxílio Brasil, que voltou a se chamar Bolsa Família e, inclusive, doutora, está suspenso definitivamente pela Caixa Econômica, mas tem outras 11 instituições que disponibilizam, né, esse empréstimo consignado. Vamos, portanto, saber primeiro quais são as novas regras, o que mudou do governo Bolsonaro para o governo Lula. Bom, na verdade, a mudança foi para melhor, porque os problemas que tinham no empréstimo consignado com o governo Bolsonaro, que a crítica que uma gente fazia, os economistas faziam, que era a quantidade de parcelas, os juros, tudo isso foi, através de um decreto, foi regulamentado. Então, antigamente, poderia ser descontado até 40% do benefício. Agora, só pode ser considerado descontado apenas 5%, né? 5% do benefício. O que antes poderiam ser feitos até em 24 parcelas, agora são até 6 parcelas. E o mais importante de todos, o teto de juros, que os juros, na primeira proposta de Bolsonaro, não tinha teto, não tinha nada, inclusive, em algumas instituições estava sendo praticado maior, inclusive, do que os dos empréstimos normais, a taxa de juros, foi limitado a 2,5%. Ou seja, o banco não pode cobrar mais do que 2,5%. Esse é o teto dos juros. Não pode passar daí, né? Não pode passar daí. Isso é ótimo. Por quê? Como a gente fazia antigamente, quando a gente já conversou com isso, fazia as perspectivas, né? Dos cálculos, era às vezes mais benéfico pegar um empréstimo normal, né, sem auxílio do Auxílio Brasil, do que do Auxílio Brasil, por falta justamente dessa questão dos juros, porque a pessoa no final só ficava pagando juros, né? E tem que botar um teto. A gente está falando de pessoas em estado de vulnerabilidade. O Auxílio Brasil, assim como família, né? Como é? Não sei se o nome Bolsa Família. Bolsa Família. Como é um antigo Bolsa Família. Agora são não pessoas... é atual, voltou a ser, né? Inclusive, estão discutindo aí mais novas mudanças que estão para vir. Não para a questão do empréstimo em si. Porque a do empréstimo ficou assim, não é o adequado, a gente sempre fala, pedir empréstimo, essas coisas todas, tem que ser em caráter assim, de necessidade, tudo isso. Não é uma coisa que a gente estimule. Porém, se for pegar, agora está numa questão que a pessoa não vai ser literalmente roubada, né? Porque antigamente, gente, a gente estava vendo taxa de juros de mais de 15%. Entendeu? Tava muito escancarado. Então, uma pessoa 14%? Tava 15%, 14%, porque eram pessoas assim, quem recebe Auxílio Brasil, normalmente não tem outra fonte de renda, normalmente não tem bens para garantir, então o banco pensa logo assim, olha, a chance de eu tomar um calote é alto, né? Inclusive, a questão que era justamente isso, como era descontado no próprio benefício, o banco não poderia falar justamente, botar essas taxas de juros tão altas, porque era certeza que o banco iria receber. Era certeza, estava descontando o benefício, é como se fosse um empréstimo consignado. O famoso empréstimo consignado. Então, com essas novas mudanças, ficou, vamos dizer assim, mais aceitável pegar esse empréstimo. No caso, agora, a pessoa não vai sair tanto no prejuízo como saía antes, porque agora vai ser 5%, só que vai ser comprometido da renda, porque as pessoas pegavam o empréstimo, antigamente era até 40%. A pessoa ficava até 40% sem renda, isso era muito alto de umas pessoas quase metade, né? Pois é, e pessoas que já estão em vulnerabilidade social, que só tem, às vezes, aquele dinheiro para comer, fazer mercado, pagar aluguel, e ter só colocado 40%. Pronto. Para quem está interessado, talvez, nesse empréstimo, o que é que vale mais diante dessas novas regras? Pegar esse empréstimo através do auxílio ou pegar o empréstimo normal? Hoje em dia, tudo ao primeiro, eu recomendo fazer uns cálculos mínimos. Então, ver quanto a pessoa quer pegar, fazer pesquisa de outros produtos de empréstimo. Mas, por exemplo, hoje em dia, se a pessoa só tem um empréstimo comum, por exemplo, do cartão de crédito, né, que é cartão de crédito, a gente sabe que os juros é altíssimo, a gente recomenda mais o Auxílio Brasil, do cartão de crédito. Agora, por exemplo, a pessoa é aposentada, tem alguém na família que é aposentado e tem um consignado. Provavelmente o consignado será melhor, entendeu? Então, depende de que tipo de empréstimo a gente vai falar.
Mas, por exemplo, empréstimo bancário, que é cartão de crédito, que é juros especial, aquele cheque especial. Cheque especial, tem cheque especial que chega a 300%. Mariana, pelo que a gente tem acompanhado aí, na época de Jair Bolsonaro, como você falou anteriormente, descontava até 40%. De R$600 só sobrava R$200 para o beneficiário do Auxílio Brasil, hoje Bolsa Família. Nos próximos meses, o banco deverá descontar apenas 5% da parcela, onde o valor mínimo é de R$600. Então, a taxa de juros era de 3,5%. Agora, não pode ultrapassar 2,5%. E, na realidade, na sua opinião, por que a Caixa Econômica Federal, já que o governo está liberando o consignado e a Caixa Econômica não libera mais o empréstimo? É porque no início deu muita... repercutiu muito, entendeu? Essa questão do empréstimo do Auxílio Brasil. Inclusive pela questão do seguinte, era a questão justamente dos juros, a quantidade. Então, pessoas que foram pegando. Uhum. Então, tinha gente que estava tentando conseguir um empréstimo e não conseguia fazer, somente na boca do caixa. Uhum. Porque na boca do caixa acontece muito de você fazer o empréstimo e as próprias pessoas do banco te oferecerem outros produtos, né? Outros produtos bancários junto com isso, né? Inclusive, já teve até casos assim que, tipo, a pessoa fala, você vai pagando, vou botar aqui um produto bancário para você não pagar imposto de renda, e colocou um produto bancário totalmente diferente do que a pessoa pretendia, e no final acabou pagando imposto de renda do mesmo jeito. Então, mas se não conseguir pela Caixa, tem outras instituições. Principalmente agora, com o teto dos juros, é que vale a pena, e a questão também da diminuição de 40% para 5%. Isso. Porque 40% é abusivo para esse tipo de população. Só que agora tem um limite de quanto a pessoa pode tirar. R$2.500, aproximadamente isso, né? Ou passa Sim. um pouquinho. Então, foi, digamos, sabiamente feita aí pela equipe econômica do governo, no caso... esse novo cálculo, ou na verdade você acha que para a pessoa que vai tomar um empréstimo só com esse valor limitado de R$2.500 e pouco, não será o suficiente? Eu acho que foi um acerto. Por quê? A gente vive num país a questão do superendividamento. É uma realidade. Muitas famílias estão superendividadas. Inclusive tem uma lei que foi feita pouco tempo, é recente, que é a lei da falência pessoal. Hoje em dia, você, que nem nos Estados Unidos, você pode decretar falência como pessoa física para reorganizar suas dívidas. Então, ao meu ver, né, foi sabido essa questão. Porque deixava muito aberto os juros lá em cima. Por quê? Não tinha uma simetria dos juros. Então, a Caixa poderia cobrar 3,5%, mas o Bradesco, por exemplo, o Santander, cobrava 10%. Entendeu? Não tinha uma simetria disso. Agora, tem um teto, então disso não pode ser passado. Não pode passar de 2,5%. Não pode passar 2,5%. E 2,5%, acreditem, é uma taxa de juro baixa. Para a nossa realidade, onde a Selic, que é a taxa mãe do governo, está em quase verdade, 14%... Né? É verdade. É verdade, porque tá baixa. A gente está com... comparado com a Selic, né? Comparado com a Selic, comparado com o IPCA, que é o IPCA... que bota a inflação, né? Que a gente chama assim popularmente, que dita mais ou menos a inflação, né? Tá alta também. Então, 2,5% é baixo. Eu acho que, na verdade, eles pensaram isso foi justamente para evitar o grande endividamento da população mais pobre. E também diminuiu a questão dos meses, que agora só até 6 meses, né? Vamos... Se a pessoa quiser, depois de 6 meses, ela vai lá e faz outro empréstimo. Pronto. Vamos trazer agora a Ruiva da Vaza Barris. Você, Rayane. Mariana, caso os bancos que ainda podem fazer esse empréstimo consignado para o auxílio, né, para o Bolsa Família, não cumpram com esse teto dos juros, eles podem sofrer algum tipo de penalidade? O judicial, certeza. Certeza, porque aí... não é o banco que escolhe o juro, se eles passarem de 2,5%. É certeza que é uma ação judicial e provavelmente, como a gente está falando de judiciário, a gente nunca pode falar que a pessoa vai ganhar, mas há uma grande chance da pessoa ganhar.
e receber os juros de volta, ainda com dano moral, né? Porque se há uma lei limitando, o banco é obrigado a cumprir. Então, o banco, por exemplo, ele não pode botar mais de 5% para descontar, não pode botar mais parcelas, tem que respeitar o 2,5%. Né? Então, o banco tem que fazer nesses moldes. Doutora, e esses dias, é interessante que a gente vai vendo as coisas na internet, tem um vídeo no TikTok, o rapaz dizendo, olha gente, bomba, o governo liberou 13 mil reais de empréstimo do Auxílio Brasil, do Bolsa Família. Qual é o limite aí para a pessoa retirar desse empréstimo consignado? Qual o limite do valor total? Se eu não me engano, ele falou que foi 2.500, não foi? Foi. 13 mil é fantasia, é fake news, né? Isso não existe, né? Olha, eu não tenho como dizer 100% que é fake news, mas até onde a gente... Porque se a gente falar pelos parâmetros, são 6 meses, 5%, se a pessoa ganha 600, vai ser descontado ali uns R$30. R$30 por 6 meses vai dar um pouco, uns 180, né? Uhum. Só que tem a questão dos juros, tem essas questões todas. Então, provavelmente, vai sim poder renovar esse empréstimo. Com o tempo parando 6 meses, depois outros 6 meses, outro empréstimo. Mas eu não tenho como falar se isso é verdade mesmo, essa questão de 13 mil, 5 mil, até porque são valores altos. Altíssimos, né? 13 mil reais. Para um valor de 600 reais? Como eu estou vendo, as últimas notícias que eu vi é que eles estão tentando remodular o programa para ter outras faixas de valores e que sejam contemplados crianças e adolescentes, que recebam mais. Então, que tem mais filho, crianças e adolescentes, eles estão, nesses últimos tempos, fazendo reprogramando o programa inteiro. Então, a gente vai ver o que vai acontecer, porque pode ser que não seja somente R$600. Tenha faixas de valores, né? Como eram antigamente, que era por filho, por exemplo. E também tem esse adicional hoje de R$150 por filho, né? Crianças até 6 anos, né? Pois é, então eles estão tentando renovar tudo isso. Então, por exemplo, temos 600, mas a pessoa tem 5 filhos, mais 180, não foi? 150. 150 por filho. Então, não é um valor fixo. Por isso que a gente fala normalmente nas porcentagens. Porque a gente sabe que o básico, se eu não me engano, é o 600, né? É o mínimo. É o mínimo, No Instagram, doutora, Cida Santos diz assim, quem trabalha de carteira assinada pode perder o Bolsa Família? Depende. Porque depende da sua faixa que você está recebendo de carteira assinada. Mas lembrando, gente, antes de você trabalhar de carteira assinada, ter os seus direitos de aposentadoria, ter os seus direitos às férias, tudo, do que receber o Auxílio Brasil. Porque o Auxílio Brasil é justamente para famílias que estão em extrema necessidade. Se você não tem extrema necessidade, não está em estado de vulnerabilidade, você tem condições de trabalhar, de reganhar sua renda, libere a vaga para outra pessoa. Porque realmente precisa. E o pente fino está justamente para isso, né? O pente fino aí vai ser rigoroso, de acordo com o ministro. Vai ter o pente fino. Tem a questões também que tiraram no governo Bolsonaro a questão que as crianças tinham que estar com vacina, tinham que estar na escola, e agora eles querem reimplementar tudo isso novamente. Então vai ter toda uma estruturação nova para o programa. Do empréstimo, isso foi ótimo, pelo menos ao meu ver, foi ótimo porque 2,5% está um juros ok. Veja se eles estão respeitando o nível de retirada do dinheiro, que seja 5%, né, do dinheiro, e até 6 meses. Fazendo doutora, isso, só para a gente ficar mais assustado ainda, era 40%, diminuiu para 2,5%. Não, era 40% que poderiam ser tirados do empréstimo. Ah, sim, aí a margem, é verdade. Né? Era de 40%, a margem, que aí passou de 40% para 5%. Para 5%. Mas mesmo assim é uma diferença pantagruélica, né? Pois é, e a questão do 2,5%, que é a dos juros, que eles não tinham colocado teto de juros, então tinha bancos que estavam especulando, tudo estava especulando, que seriam mais do que o empréstimo normal. Meu Deus. E a Selic, se eu não me engano, hoje a Selic está em quase 13%. 13,75%. Isso, justamente. Nossa senhora, era uma bagunça. Então, na verdade, a pessoa ia pensando que ia ter um lucro, vamos botar assim, ter um empréstimo, e na verdade ela estava dilapidando. Na verdade, o dinheiro dela ia sumir, por quê? 40%, a mais de 13% de juros,
para uma população que é vulnerável. Gente, a gente tem que lembrar disso. São produtos para a população vulnerável. É a verdade. mesma coisa de você chegar para um banco, você é uma empresa, por exemplo, e querer um empréstimo de CNPJ, as regras para vocês vão serem outras. Cada pessoa vai se enquadrar num tipo de regramento e num tipo de um produto bancário diferente. O banco também não é esse vilão todo. É complicado. Mas o banco também é uma empresa que visa lucro. O banco gosta de dinheiro, eu ouvi dizer, né? Banco gosta de lucro. dinheiro. Acho que todo mundo gosta de dinheiro, mas banco gosta mais, né? Sobrevive disso. Gosta de lucro. O Brasil pode quebrar, mas os bancos jamais. Só- Já lá, e são de esquerda, viu? Só lembrando que vai entrar em vigor, agora a partir de março, a questão dos 150, o adicional aí, em cada criança de 6 anos. Tá Pronto. certo. Até 6 anos. Ó, o nosso tempo estourou, doutor. Eu só queria o seguinte, que a gente lembrasse, reforçasse que, como você disse, esse dinheiro é para a população vulnerável, né? As pessoas que estão em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Empréstimo é para uma emergência, para uma urgência, para algo que precisa ali com uma urgência. E não para... Muita gente fez aí para nada, para gastar. Tomar cervejinha, Conheço né? muitos, né? Pra comprar calça jeans, É, tem os velhos memes. Ir pra festa. Então faça esse alerta para a gente fechar, doutora. Então, gente, não peguem, evitem. Tem hoje em dia na internet vários gurus, eu não falo nem falar gurus, mas pessoas que se importam em ensinar a gente o básico de educação financeira, que é uma coisa que é deficiente em todo o país. Então, procure saber sobre educação financeira. Tem a Natália Arcuri, do Me Poupe, tem Primo Pobre, né? Então, tem várias pessoas que têm ainda um comprometimento social falando sobre isso. Não peguem empréstimo para comprar celular novo, a não ser que seja uma coisa assim extremamente necessária para trabalho. Pense, aquilo ali vai agregar o que na minha vida? Se for questão de alimentar, que muita gente estava acontecendo na época de Bolsonaro, pegando empréstimo para fazer mercado, porque de fato, a gente tá no mercado, chega, eu fico triste. Eu só vou pro mercado a 3 sacolinhas, R$200. Maria, nem É uma fala. tristeza. Evitem, procura. Gasta muito e compra pouco. Tá bom, vamos embora então, né? Senão tal eu chamado vou levar poder de uma compra. bronca mais tarde. E para no final, eu espero todos vocês mandem mais temas através do marianarosario.adv. E se vocês quiserem falar comigo, através do celular 75-9995-1163. Tchau, doutora. Tchau e até semana que vem.